Oi, meu Brasil! Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, Luciana Mina Yamamoto. Tô com o currículo dela aqui, hein? Difícil até de falar tudo. Ela é nutricionista graduada na Universidade Federal do Paraná e ela tem uma extensão de universitária em nutrição em Fukuoka, no Japão. Entre outras pós-graduações, ela foi ex-docente, tem pós-graduação no Rio de Janeiro, um currículo muito extenso. E eu trouxe ela, uma convidada especial, eu a conheço já faz um certo tempo, e eu tenho certeza que o conteúdo que ela vai trazer aqui é muito rico e vai poder te ajudar de várias maneiras. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Ai, E que vamos legal. lá, né? Vamos conversar e contar aí um pouquinho para o pessoal como que funciona aí o meu trabalho. Uma das suas formações e hoje a área que você atua, você é uma nutricionista funcional integrativa. Isso mesmo. E o que que isso muda de uma nutrição normal? Para o É, nutricionista que a gente encontra nos consultórios que não tem essa habilitação. Esse trabalho, na verdade, é integrativo, como já diz o nome integrativo, ela vai integrar todas as áreas da saúde, né? Então a gente não trabalha somente com foco na alimentação, mas em todos os pilares que são importantes para ter um estilo de vida saudável. Então a Sim. gente foca no estilo de vida e não apenas na alimentação. Então eu vou trabalhar tanto a parte de alimentação, a parte de suplementação, a parte de cuidados com o sono, higiene do sono, que hoje sabe-se que é muito importante para a gente ter uma saúde plena. Atividade física, a gente não orienta, porém a gente pede para procurar um profissional de saúde habilitado para que pratique atividade física, principalmente para as mulheres depois dos 40 anos, né? Fazer muita atividade física de força, né? Que tem toda a questão do ganho de massa muscular, manutenção da massa magra. Então, por conta disso, a gente trabalha todos esses pilares e também do cuidado emocional, né? Porque hoje sabe-se da importância desse cuidado emocional, uma vez que a gente tem aquele eixo intestino-cérebro, né? Então, que é muito importante a gente cuidar do emocional para ter a saúde intestinal em dia, né? E como eu trabalho com foco na área de intestino, então é muito importante trabalhar esse todo e não somente a alimentação. Ai, muito legal. É sempre um conjunto, né? Uma Isso. coisa que complementa a outra e que leva a outra. Quando eu te conheci, eu estava, você vai se recordar, eu estava com vários problemas ali em questão inflamatória, sinusite, e eu nunca na minha vida eu iria imaginar que era uma intolerância alimentar. Nessa questão da intolerância, no que a modulação intestinal ajuda? Então, na verdade, quando a gente tem o intestino, ela para ser saudável, ela tem que ter o intestino naturalmente ela tem uma permeabilidade, né? Porque ela precisa Sim. absorver nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos. Porém, quando essa permeabilidade está aumentada, a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut, né? Quando essa permeabilidade está aumentada, a gente deixa entrar muitas toxinas e proteínas de difícil digestão para dentro da corrente sanguínea, Sim. né? E aí começam as intolerâncias alimentares, né? Então, pode ter duas vias. Ou uma intolerância leva a esse leaky gut, ou o leaky gut leva a uma maior intolerância. Tem esses dois caminhos. E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem esse diagnóstico de que você tem um intestino alterado, hiperpermeável, a gente faz a modulação intestinal, né? Então, hoje, quais são os sinais para a gente saber se uma pessoa tem o intestino permeável, uma disbiose, que as pessoas tanto falam, né? Então, você tem sintomas como gases, distensão abdominal, má digestão, empachamento, muitas ites, sinusite, otite, rinite, porque o intestino é uma mucosa,
né? E quando a gente inflama a principal mucosa, né, que é o intestino, que é a maior mucosa do corpo, a gente tende a inflamar as outras mucosas do corpo também, né? Então, mucosas dos olhos, mucosa da boca, mucosa do nariz, e aí por isso que vem sinusite, otite, rinite, amidalite, né, dermatite. Então, tudo está muito interligado. Por isso que quando a gente trabalha essas questões de intolerâncias alimentares ou das ites, a gente obrigatoriamente precisa cuidar desse intestino e melhorar essa hiperpermeabilidade intestinal, né? Então a gente vai restaurar a saúde intestinal para que ele volte a filtrar esses elementos que não deveriam estar circulantes na corrente sanguínea. Então quer dizer que, por exemplo, uma pessoa quando ela faz muita otite, várias questões ali faz muito por repetição e faz vários tratamentos com antibiótico, se fazer um tratamento retirando algum alimento já pode encontrar algum resultado? Por exemplo, dá para fazer um teste assim em casa? Na verdade, assim, o que sabe-se hoje, por exemplo, os derivados, leites e derivados, elas produzem muito muco, né? Então, toda a parte respiratória que está intimamente ligada com essa produção de muco, você pode melhorar, por exemplo, reduzindo ou retirando por um período esses leites e derivados, né? Então, você pode sim ter uma resposta melhor. Porém, é muito importante você fazer a modulação intestinal, que não é somente a retirada dos alimentos. Aí entram outros suplementos, outros fitoterápicos e aminoácidos com função de ajudar a desinflamar esse intestino e a trazer mais saúde intestinal, né? Então, quando a gente fala em modulação intestinal, intolerâncias alimentares, não é somente, lógico que a retirada é fundamental e a alimentação é a base do tratamento. Porém, se você tem recorrente essas ites de muitos anos, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda, né, para desinflamar melhor esse intestino e selar. A gente tem vários nutrientes que a gente utiliza para selar o intestino, que a gente fala, né? Melhorar essa hiperpermeabilidade intestinal, reduzir. E aí, com isso, a gente consegue a melhora dessas ites, né? Então, é bem importante, toda vez que você tem rinite, sinusite, amidalite, otite de repetição, é bem importante você tratar o intestino antes, né? Do que ficar somente na medicação, sempre tentando tratar ali só os sintomas, né? Você não trata a causa. Então, por isso que entra nesse caso a modulação intestinal como uma ferramenta bem importante para você tratar a causa mesmo, né? E alergias? Alergias a gente tem tanto intolerâncias quanto alergias, que são situações bem diferentes, tá? As intolerâncias, na verdade, a gente são imunoglobulinas do tipo G, né, IgG, que a gente chama, que são respostas tardias. Então, as intolerâncias, assim, você come e em até 72 horas você pode manifestar os sintomas. Aí, quando é alergia, a manifestação é mais imediata, tá? Então, a alergia, na verdade, ela é mais fácil de você perceber, porque você come, a boca incha, o lábio incha, tem gente que faz fechamento da glote, né? Então, a alergia é um pouco diferente. Normalmente, em nutrição, a gente acaba tratando mais as intolerâncias, porque a alergia, quando a pessoa já sabe desde pequena que tem uma alergia, porque o médico consegue rapidamente identificar, porque são sintomas mais graves, né? Então, a pessoa já sabe e ela já elimina aquele alimento da alimentação, né? E aí, quando a intolerância, as pessoas demoram a perceber, porque aí vem sintomas como dor de cabeça, dermatites, né? Eventualmente a pessoa prende ou solta o intestino. São sintomas extragastrointestinais, às vezes, né? Uma dor de cabeça. Então, a pessoa não consegue identificar que muitas vezes aquele sintoma é de um alimento. Né? Então tem essa diferença. Aí tem as sensibilidades, né, que a gente fala, por exemplo, o glúten. Quem tem intolerância ao glúten, identificado, né, pelo médico com os exames adequados, ela vai ter a doença celíaca, né? Porém, existe a sensibilidade não celíaca ao glúten, que daí é um tipo de intolerância, porém em grau menor, né? Ele não mexe com o sistema imunológico diretamente, como é na doença celíaca, que ela é mais grave. Né? E a sensibilidade não celíaca ao glúten, ela existe sim, e aí a pessoa realmente com a retirada do glúten percebe principalmente melhoras em dores articulares,
né? Melhoras de sintomas, às vezes, de pele. Então, é muito individual os sintomas que cada um vai ter, né? E pode, por exemplo, não sei que eu tenho uma intolerância, continuo me alimentando ali, de certa maneira, tudo errado, acabar desenvolvendo outras em virtude a uma? Pode, por conta, na verdade, dessa hiperpermeabilidade que eu expliquei, Entendi. né? Então, você já está com o intestino hiperpermeável, e aí você continua comendo alimentos que inflamam o organismo, inflamam o intestino, então tudo isso vai fazer com que você deixe cada vez mais Entendi. inflamado esse intestino, e quanto mais inflamado, mais ele vai ficar hiperpermeável, e quanto maior a hiperpermeabilidade, maior a sensibilidade alimentar a vários alimentos, né? E, por exemplo, assim, quando o intestino está inflamado, o que mais ele pode acarretar de problemas? Os problemas são inúmeros, né? Então, quando a gente não tem essa saúde intestinal, esse intestino bem selado, eu posso manifestar inúmeros tipos de sintoma, desde gases, distensão abdominal, cólicas, dores de cabeça, dermatites, otites, rinites. O intestino também desequilibrado pode levar, por exemplo, a candidíase de repetição, né? Nossa! Sim, porque as mucosas ali, elas são interligadas. Então, o intestino, a parte da microflora vaginal, elas estão interligadas. Então, pessoas que têm candidíase de repetição devem tratar o intestino primeiro, né? Por isso que existe essa candidíase de repetição, porque você não consegue eliminar o fungo, porque tem muito fungo no intestino também. E aí a gente faz um protocolo para tratamento de intestino para fortalecer, até porque o intestino, ela tem 70% das células do sistema imunológico do nosso corpo está no intestino. Então, se eu não trato esse intestino, eu não tenho imunidade suficiente para melhorar o restante da saúde, né? A própria endometriose, hoje, a gente trata através do intestino e da alimentação. Doenças autoimunes também tem indicação para a gente fazer uma alimentação anti-inflamatória, e aí começa pelo tratamento do intestino também, né? Então, são muitos pontos importantes ali, não só sintomas, mas a gente consegue também prevenir doenças, o desenvolvimento de doenças, através ali desse cuidado com a saúde intestinal, com o processo inflamatório. Aí, quando a gente fala em processo, né, muitas pessoas falam, alimentação anti-inflamatória, basicamente ela vai ser a mesma para tratar o intestino, né? Aí, lógico, quando a gente tem situações específicas para tratar a nível intestinal, a gente faz uma alimentação um protocolo diferenciado, porém, para tratar a inflamação como um todo, ela é muito parecida tanto para a inflamação do organismo quanto para a inflamação do intestino, né? E aqui no caso, quando você falou da doença autoimune, que tipos de doenças seriam que às vezes a pessoa tem e não sabe que essa questão alimentar, se falando do intestino, às vezes pode ajudar ela de alguma maneira? Então, as doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, espondilite anquilosante, o lúpus, Nossa. doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, que muitas pessoas têm. Então, todas essas doenças autoimunes podem ser melhoradas, né, ficar em remissão com a alimentação anti-inflamatória. Essa artrite é uma que a pessoa tem muitas dores. Isso. Então, isso pode ajudar, de alguma maneira, a diminuir essas dores? Com Seria certeza, isso? sem dúvida. Porque daí, a artrite em si, ela é um processo inflamatório. Ela até termina com ite, né? Sim, Tudo verdade. que termina com ite. Então, assim, a gente diminuindo esse processo inflamatório no organismo, a gente consegue reduzir os sintomas também da própria doença, né? E a psoríase? A psoríase também a gente consegue remissão, né? Então, a pessoa fica com a pele cada vez melhor. Eu tenho uma paciente com psoríase, então, quando a gente faz esse tratamento, ela começa a ter a pele mais íntegra, fica com a pele mais íntegra, né? Com menos lesões, então a gente consegue perceber muito isso. A própria tireoidite também, né? Então, você consegue estabilizar a doença melhor. Gente, olha isso! Vocês estão ouvindo? Por favor, compartilhem esse vídeo, porque a gente sempre conhece alguém ou que tem intolerâncias ou que às vezes está sofrendo com alguma coisa, tomando vários tipos de medicamento, sendo que às vezes só com os alimentos a gente pode melhorar e muito.
Lu, toma mais uma aguinha aí que eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Você viu que beleza o nosso estúdio? Super lindo, né, Ana? Gente, o nosso estúdio é o DigiCast. Se você deseja gravar conteúdos digitais, videoaulas ou até mesmo fazer como eu, gravar o seu podcast, aqui nós temos 2 opções de estúdios e mais de 35 cenários à sua disposição. Em conjunto, temos a agência DigiWin, assessoria de marketing. Não é só uma assessoria, ela faz um atendimento personalizado. Nós temos uma equipe especializada que vai te prestar um atendimento personalizado em diferentes plataformas digitais. Você também tinha falado sobre alguma coisa ali sobre a saúde da mulher. No que mais, assim, seria? Não seria somente de candidíase? A gente também tem da endometriose. Endometriose? Endometriose. Então, é bem importante também dentro uma das questões dentro da endometriose é tratar a inflamação também, né? Então, a gente recai de novo nessa questão da dieta anti-inflamatória e também para a melhora dos sintomas da endometriose, né? Então, mulheres com endometriose sofrem muito de distensão abdominal, dor visceral e tudo isso a gente consegue trabalhar com um protocolo para ajudar a melhorar, né, esses sintomas gastrointestinais que elas têm muito também, né? Então é bem importante também dentro da endometriose. A gente consegue também, dentro do trabalho, não só de modulação intestinal, mas dessa dieta mais adequada, mais anti-inflamatória, melhorar também sintomas da tensão pré-menstrual, sintomas de menopausa. Para tudo, como assim? Tô lá sofrendo com a minha TPM, com os alimentos, pode melhorar? Pode. Olá, marido, vá lá mostrar pra sua mulher, não fica sofrendo com ela, não! Não, e com certeza, a gente trabalha também, por exemplo, em mulheres na TPM, a gente consegue trabalhar nutrientes específicos para melhorar esses sintomas, a gente consegue trabalhar com diferenças de cargas de carboidrato, então, períodos que você faz uma dieta um pouquinho mais low carb, outros períodos que você libera um pouquinho mais de carboidrato, isso vai mudar a forma com que você tem os sintomas no próximo ciclo. Então, você trabalha um ciclo antes para depois ter os resultados no próximo ciclo, né? Então, você consegue amenizar os sintomas no próximo ciclo com suplementação e com alimentação adequada. E é bem interessante, porque quando a gente tem justamente vontade de comer doce, né, no período ali pré-menstrual, é a fase onde a gente não deveria comer muito. Porque aí você vai ter no próximo ciclo muitos sintomas, né? Então, a gente vai trazendo essa consciência em consulta, né? Da mudança da alimentação. Então, quanto mais inflamatória é a alimentação da pessoa, mais sintomas de TPM ela vai ter. E não só a questão dos sintomas em relação à alimentação, mas também trabalhar muito a questão da melhora da qualidade do sono, higiene do sono, porque para a mulher, hormonalmente, o sono é uma coisa muito importante, né? Então, trabalhar o ciclo circadiano, regular o ciclo circadiano para a mulher é muito, muito importante, tanto para a questão de tensão pré-menstrual quanto para a questão de menopausa, né? Perimenopausa, menopausa, é muito importante porque a gente precisa do sono para ajustar a produção desses hormônios. Então, ela é fundamental. E mesmo para quem quer ganhar massa muscular e para emagrecer também. A gente não consegue ganhar massa muscular, então não adianta você treinar e não dormir bem, porque você faz o ganho da massa muscular à noite com a ação do GH, né, que acontece no período noturno. Então, a gente tem que trabalhar todas essas questões envolvidas, por isso da nutrição integrativa, né, para a gente trabalhar todas essas questões e não somente falar na nutrição. É bem completo, quando você fala, a gente percebe assim que é muito completo, isso. Uma coisa liga a outra. E quando você fala na higiene do sono, o que seria essa higiene do sono? Horário de dormir, hábitos, horário de levantar? No geral, assim, o que seria? No geral, a higiene do sono é, assim, preparar o teu corpo para o horário de dormir, né? Então, assim, evitar as luzes brancas, né? Do estímulo de celular, de televisão, de computador. No mínimo, no mundo perfeito, 2 horas antes seria o ideal, né? Mas assim, 1 hora antes, você já conseguindo desligar, já tem um benefício bem maior. Então, desligar os eletrônicos, porque a luz azul, ela ativa o cérebro e é o momento da gente estar colocando ele em estado de relaxamento. Se você é uma pessoa que tem problema para dormir, para induzir o sono ou para manter o sono, a primeira coisa é você
desligar esses aparelhos eletrônicos e mesmo em casa eu sempre oriento para trocar as lâmpadas pelas amarelas, Sim. né? Então deixar tudo ali mais no abajur, mais escuro, porque isso vai ajudar a regular o teu ciclo circadiano, né? E aí entrar com técnicas de leitura no papel, meditação, respiração, você pode utilizar óleo de lavanda, óleo de bergamota, passar no travesseiro, Isso ajuda, no pé, tudo ajuda ajuda. bastante. Ajuda muito. Hoje tem até vários estudos com óleo de lavanda e tanto é que lançaram um óleo de lavanda em pó que dá para encapsular para você fazer uso oral. Né? Ai, Então, que legal. tem estudos bem legais com lavanda já. E aí eu sempre coloco dentro da rotina dos meus pacientes, porque eu adoro chás, né? Da minha cultura, por isso que eu tenho um livro também, um e-book sobre chás, mas pela importância do chás dentro dessa saúde, da rotina Sim. de saúde. Né? E aí à noite eu coloco chás relaxantes, né? Passiflora, melissa, dá para colocar mulungu, que o pessoal às vezes não conhece, é super forte para dormir. O mulungu eu já vi o extrato. Dá para fazer ele em extrato encapsulado, ou se você quiser, você pode fazer um chá à noite, 1 hora antes de dormir. Então já vai entrar nessa tua rotina do sono, 1h30 antes de dormir. Se você é uma pessoa que vai muito no banheiro, né, à noite, o ideal é que você tome pelo menos 1h30, 2 horas antes, que daí você não levanta para fazer xixi. E o chá tem tanta eficácia assim quanto... Ele ajuda, na verdade assim, o extrato com certeza vai ter um efeito mais potente, né? Mas o chá, para muitas pessoas, ela já resolve, né? Então, se, por exemplo, não tem condições de estar consultando, você pode utilizar o chá, fazer ele mais concentradinho, né? Aí pode ir variando ali os chás. O bom do chá é sempre variar a cada 3 meses, ou pelo menos cada 3 dias você vai variando a erva, né? Porque nenhum fitoterápico ele é indicado para um uso muito prolongado, que os estudos não têm um estudo de tempo tão prolongado acima de 3 meses. Então, o ideal é sempre fazer essa rotacionar. Né? Então, voltando ali na questão da higiene do sono, né? Então a gente faz toda essa rotina do sono para daí a gente conseguir ajudar na indução do sono. Lógico que tem pessoas que têm mais dificuldade, daí a gente pode entrar com uma melatonina, formular, né, um suplemento, um fitoterápico mais concentrado, magnésio, taurina, glicina, né, e aí tem uma infinidade de suplementos que a gente pode trabalhar para melhorar a modulação do sono, para que a pessoa tenha uma boa noite de sono. Dormir pelo menos ali entre 10, 10h30, idealmente, né? Aí tem pacientes que falam assim, mas eu gosto muito de ficar acordado com meu marido nesse horário, né? Eu falo assim, olha, a gente não nasceu grudado com o marido, né? Então é uma coisa assim bem interessante, porque a mulher ela sofre muito mais os efeitos de uma noite mal dormida do que os homens. Porque nós temos uma orquestra de hormônios no corpo. Sim. Enquanto eles têm um hormônio para se preocupar, né, que é a testosterona, nós temos vários hormônios, né? Então, a gente tem estrógeno, progesterona, testosterona, tudo isso para a gente conseguir ali modular, né? Fora que a gente tem ali cortisol, melatonina, todas essas questões ali para orquestrar. Muito mais, o nosso corpo é muito mais sensível, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado em relação aos homens com a relação ao sono, né? Então isso é muito importante, assim, criar uma rotina de sono, jantar cedo, porque o jantar tarde ela atrapalha a qualidade do sono. Né? Gente, vou falar um pouquinho desse jantar cedo. Quando eu fui fazer um tratamento com a Luciana em relação às intolerâncias, uma das coisas que ela me orientou era jantar cedo. Nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, assim, eu estranhei. Mas depois, meu Deus, não dá para querer jantar tarde. É impressionante a mudança, a disposição para levantar cedo, a qualidade do sono é outra. Foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionada. Existe algum estudo, Luciana, que fala sobre isso? Existem vários estudos. Sério? Na verdade existe, porque dentro da própria medicina Ayurveda, né? Se come muito cedo antes do sol se pôr. Né? Os antigos eram muito sábios e faziam isso. Por isso que falava de dormir com as galinhas? Isso! E não era assim, né? Daí quando eu falo isso para as pacientes, elas falam assim, minha avó fazia isso, comia 5 e pouco e ia dormir. E realmente, assim, o nosso corpo, ele ainda é o mesmo corpo de antigamente. Só que a gente está colocando uma sobrecarga no nosso organismo que o nosso corpo não está preparado.
Por isso a gente tem tantas pessoas jovens com câncer, tantas pessoas jovens Nossa. com problemas de saúde sérios, porque assim, é muita comida de noite, é muito sono tarde, é muito celular até horas da Se come madrugada. muito, se janta muito E a gente tarde. come muito hoje, né? É. A disponibilidade de alimentos hoje é absurda. Então, e o nosso corpo não precisa de tanto, É. né? Uma vez eu estava lendo que antigamente as pessoas tinham uma, duas refeições e comiam pouco e viviam muito mais. Isso. Então, e realmente tem inclusive assim, esses dias eu li um estudo que dizia exatamente isso. Um estudo bem grande que foi feito com acho que 1.000 e poucas pessoas que eles acompanharam durante 7 anos, se eu não me engano. E os marcadores ali de doença cardiovascular, colesterol, glicemia, resistência à insulina, eram muito melhores naqueles que comiam 2 vezes ao dia, né? Então, assim, essa questão da gente comer muitas e muitas vezes, antigamente dentro da própria nutrição se falava, tem que comer de 3 em 3 horas, né? E hoje sabe-se que eu respeito muito o ritmo de cada paciente. Eu não tenho muito isso de como, né? Lógico, tem paciente que fala assim, eu tenho muita dor de estômago se eu ficar sem comer. Lógico Senão que eu não a pessoa vou tirar. vai falar assim, vou chegar lá, ela vai mudar toda a minha rotina. Eu assim, eu pergunto, tanto é que a minha primeira consulta, ela é bem longa, né, Ana? Sim. Porque eu investigo tudo. Eu quero entender como é a rotina da pessoa. Lógico que hábitos ruins a gente tenta trocar, mas eu sempre vou adaptar dentro da realidade daquela paciente. Eu não vou colocar ela algo que seja impraticável. Lógico que mesmo a gente fazendo essa avaliação, as alterações muitas vezes que a gente tem que fazer, as mudanças são muito grandes já, né? Então, só que eu tento respeitar isso para que seja praticável também, né? Lógico que a gente tem que abrir mão de muita coisa. As pessoas falam, meu Deus, mas é muito suplemento para tomar, meu Deus, mas é muitos detalhes para pensar, né? Então, nossa, como é difícil a gente ter uma disciplina para ter tudo organizado em casa para comer o que você fala, né? O que você orienta. Só que eu falo assim, gente, construção de um hábito de vida saudável é uma construção. Alguém vira atleta sem ter a disciplina, a gente escova os dentes todos os dias, só que as pessoas não olham a alimentação como um cuidado, né? Simplesmente vai comendo o que dá vontade. Mas não é, né? Só que não é, porque a gente, assim como eu preciso escovar os dentes todos os dias e tomar banhos todos os dias, eu preciso me alimentar todos os dias, a maior parte das vezes, pelo menos, eu sempre falo, mantendo 80% do tempo bem feitinho, o corpo dá conta de manter essa desinflamação. Então, é isso que as pessoas têm que entender e mudar, né? Que não é assim, o nosso corpo não aguenta. Tanto é que a maior parte das minhas pacientes que eu recebo é por volta de 35, 37 para cima que começam a ter os efeitos dos abusos. Dessa falta de cuidado. E aí começam a sentir a falta de energia. Isso tudo envolve toda a parte nutricional, né? Sim, toda a parte nutricional, porque daí a gente. Eu avalio também a parte dos exames laboratoriais, né? Então, como eu faço essa análise, faço suplementação das vitaminas e minerais que estão faltando, faço os ajustes, né? Uma coisa que às vezes assim, eu tenho vários pacientes que já têm hábitos saudáveis, só que às vezes são os ajustes dos detalhes que fazem a diferença. O horário do jantar. Então, esses dias eu até li um estudo que mostrava um grupo que se alimenta, 2 grupos, os dois consomem 1.400 calorias por dia, igual os 2 grupos. Porém, um grupo consome 700 de manhã, 500 no almoço e 200 à tarde. Aí o segundo grupo invertia, era 200 calorias de manhã, 500 à tarde e 700 à noite. Mudou somente a distribuição. Só a distribuição. Um comia mais de manhã, outro comia mais à noite. E aí o grupo que come mais à noite, que comeu mais à noite, mais calorias, ele teve alteração nos exames laboratoriais. Aumento de circunferência de cintura, aumento de triglicerídeo, aumento da resistência à insulina. Olha aí, minha filha, às vezes tá aqui, ó, a barriguinha, às vezes é só você mudar o teu horário de comer. Pode comer, só que muda os horários. Muda as quantidades, mais de manhã, menos à noite. Até que quando você come mais pela manhã, você tem menos fome à noite, né? Você tende a comer menos à noite e não ter muita fome à noite, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que falam, nossa, eu como muito pouco durante o dia, trabalho um monte, daí no quilo como só um pouquinho, daí eu chego em casa e como um monte, mas no montante eu não como muito. Justamente porque a nossa sensibilidade à insulina, ela vai reduzindo ao longo do dia. Assim como minhas enzimas digestivas.
Então, quem come muito à noite tem menor sensibilidade à insulina, está com uma menor produção de enzima digestiva, então o processo digestivo dela, a metabolização do que ela comeu é completamente diferente de quem come tudo isso mais cedo, né? E aí depois a gente acaba pagando o preço ali na saúde, Sim. né? Então, assim, às vezes esses detalhes fazem toda a diferença. Sim. E até mesmo quando você vai mudar um hábito, é muito importante ter o acompanhamento, né? Sim. Porque senão a gente começa ali alguma coisa, se perde no meio do caminho e fica às vezes se frustrando. Eu não consigo, é difícil. Mas quando você tem alguém que te ajuda, que te orienta, que te corrige, é um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui, se torna um pouco mais fácil, né? Acho que, aliás, bem mais fácil, né? Bem mais fácil, principalmente porque as pessoas não... Às vezes elas estão tão acostumadas num padrão que quando sai daquele padrão não consegue ampliar, assim, o que eu vou comer? Eu recebo muitas pacientes com teste de intolerâncias alimentares, né, como é teu caso. Elas chegam desesperadas e saem ali do consultório falando, nossa, eu achei que eu ia passar fome, mas tem bastante coisa para comer. Nossa, isso é uma coisa que eu muito. sempre falo, eu não quero ninguém passando fome, mesmo no processo de emagrecimento, as pessoas não passam fome comigo, só que elas comem as coisas certas. Sim. Né? É qualitativo. Lógico, a não ser que uma pessoa coma um volume absurdo de comida. Né? A gente corrige. Mas quando a gente corrige e coloca os alimentos certos, esses alimentos certos, elas dão a saciedade necessária. Sim. Né? Então, dificilmente... Olha, eu não sei te dizer assim, uma ou outra paciente que falou, ai, doutora, passei fome. Eu falo, então, acho que você... não comeu as quantidades adequadas, né? E a gente vai rever realmente assim. Não estava comendo exatamente aquilo que eu tinha proposto, mas assim, raramente as minhas pacientes falam, passei fome. Todas falam, meu Deus do céu, tô comendo super bem, emagrecem bem, assim, né? No processo, quando querem precisam do processo de emagrecimento. Sim. E sobre as intolerâncias ali, falando mais um pouquinho, voltando nela, hoje, há um tempo atrás, não vou nem falar muito antigamente, você não via, assim, pessoas com intolerâncias. Eu lembro de uma única vez que eu tinha ouvido falar de uma criança, eu era adolescente quando eu ouvi falar de uma criança com intolerância à lactose. E hoje, das pessoas que eu convivo, é absurda a quantidade de gente que está desenvolvendo tanto a lactose quanto ao glúten. Alergia à proteína do leite de vaca, glúten. Mas isso seria do quê? Seria de pós-Covid? Os nossos alimentos hoje estão sobrecarregados? Do que seria? Na verdade, tem várias linhas de raciocínio e acho que é um pouco de tudo. Por exemplo, pessoas que estão com muito industrializados dentro da alimentação. Né? A gente forma a nossa microbiota até os 2 anos. Do 0 aos 2 anos. Dentro da barriga da mãe, a criança já começa a formar a microbiota dela. Então, a gente tem que modular isso desde o início. Ninguém faz isso, né? Só as pessoas que estudam na área que sabem que a gente tem que modular a microbiota do bebê desde a barriga. Então, assim, Nunca tinha ouvido falar nisso. Você forma a microbiota, a tua microbiota intestinal de hoje, ela é reflexo do que você formou até os 2 anos. Por isso, assim, quem não foi amamentado, quem não teve parto normal, quem teve intolerância quando era pequeno, vai carregar isso para a vida. Então, é uma luta constante para você manter a saúde intestinal, né? Então, assim, como hoje nós mulheres estamos trabalhando muito com uma carga muito grande de estresse, o que acontece? Lembra que eu falei do eixo intestino-cérebro? Se a gente tem uma carga muito grande de estresse, eu já desencadeio uma desbiose no meu intestino, uma hiperpermeabilidade. O que é uma bismiose? Desbiose. Desbiose é na verdade, o desequilíbrio da microflora, da microbiota intestinal. Então, eu tenho ali uma quantidade adequada de tipos de várias colônias de bactérias que eu preciso ter no intestino, e aí eu desequilibro, né? Então, por exemplo, quem come muita carne tem um maior número de proteobactérias, é um aumento excessivo de bactérias que consomem carne. Carne, qualquer carne, branca, carne vermelha, vermelha. Principalmente, a carne vermelha. E aí tem até vários estudos demonstrando realmente da relação, né, desse consumo aumentado. Tanto é que no site do INCA tem lá ingestão acima de 0,5 quilo de carne vermelha por pessoa por semana. Olha aí, churrasqueiro, escuta aí, hein? Aumenta em 20% o risco de câncer de intestino. Aí, junto com isso, a pessoa janta 10 horas da noite 0,5 quilo de carne num dia só.
Entende? Então, Sim. a falta do sono, a falta do cuidado com o intestino, um monte de aditivo químico nos alimentos. Gente, hoje em dia, se você quiser comer, você passa a tarde inteira comendo aqui, ó, numa quadra você tem quantas coisas que você pode comer sem pensar, sem qualidade. Sim. Então tem a questão do estresse, tem a questão, são várias questões. O acesso hoje eu acho que é mais fácil, né? O acesso é mais fácil, né? E a gente come a todo tempo, né? A gente precisa, eu sempre peço para os meus pacientes, jejum de 12 horas entre a última refeição e a primeira, para a gente fazer renovação celular no intestino, então, por no exemplo, fígado. assim, se eu vou jantar às 7 horas da noite... O teu café da manhã deveria ser só depois das 7 da manhã, né? 12 horas. É uma boa dica, às vezes é um início aí para você começar a mudar devagar, com pequenos hábitos, é uma dica. Sim, e sabe que eu tenho vários pacientes que falam assim, ai, mas eu saio muito tarde do trabalho. Eu falo assim, então... Tenta levar uma marmitinha para você consumir no jantar. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, isso é impossível. Não dá. Nesse mundo que eu trabalho é impossível. É a escolha da pessoa, né? É. Eu acho que tudo as pessoas... Tudo é possível. Tudo a pessoa tem que priorizar e escolher. Se ela está doente pode ser por conta difícil. pode ser difícil, mas não é impossível, né? E maior parte dos meus pacientes, eles conseguem se adaptar, assim, lógico, precisa de mudança, precisa de esforço, mas depois eles falam, nossa, como valeu a pena. Meus exames regularizaram todos, não tenho mais hemoglobina glicada alta, que é do diabetes, né? Já estava pré-diabético. Às vezes eles vêm com a ferritina, homem, principalmente ferritina, estourando ali, que é um marcador de inflamação no corpo, né? Vem com aquele PCR que é outro marcador inflamatório também alto. E aí, assim, tava com colesterol alto, tava com isso alto. Às vezes a gente modifica esses detalhes dentro da alimentação, né? Melhora um pouco a alimentação e os resultados, assim, são excepcionais, né? E mesmo você percebeu a diferença na disposição, né? No sono. Mudou totalmente. Então, assim, não é impossível, né? Não. A gente só tem que fazer realmente acontecer. E não é fácil. Como nada na vida que a gente vai mudar e vai implementar. Mesmo você, se você fala assim, eu quero emagrecer ou quero ganhar massa muscular, você tem que treinar muito. Sim. Né? E não é assim de graça. Não existe uma máquina que vai lá e vai te deixar musculosa. Eu falo, essa é a vida do adulto. Essa é a vida do adulto. Quando a gente era criança, nós falávamos, né? Eu quero ser grande. Quando a gente é grande, a gente quer ser pequeno. Por quê? Em virtude é isso. É fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser né? feito. E você cuidar da tua máquina, o teu equipamento, né? O teu corpo, o que você vai ingerir é muito importante. E mudando pequenos hábitos, às vezes deixando a comidinha pronta para você não ir lá comer, nem comprar besteira, esses biscoitos, essas coisas, que é tudo muito carregado. Sim. Né? Já não basta as frutas, verduras com a quantidade de agrotóxico, né? Sim. Ainda industrializado é um veneno. É outro ponto que você abordou, né? Que o que está acontecendo que as pessoas estão tão intolerantes, tão, né? Tem mais essa questão. Os agrotóxicos, elas matam as bactérias boas do intestino. Então, elas desencadeiam a alteração da microbiota intestinal, né? Então, e aí, dentro disso também tem a questão, assim, as verduras e as frutas estão com menos minerais e vitaminas dentro do que era antigamente. Até o sabor. Porque o solo tá pobre, né? Quantos anos que tá se plantando no mesmo local, aquela cultura. Imagine como é a pobreza desse solo, né? Então, um solo pobre, um monte de agrotóxico dentro dos alimentos, aí com isso mais os para produzir mais e mais, né? A gente sabe que pelo ponto de vista de alimentar a população mundial é necessário, mas aí cabe a nós escolher aquilo que estão nos oferecendo. Se você tem condições de comprar um orgânico, compra. Se você tem condições de plantar alguma coisa, ter alguma coisa em casa, né? Eu compro orgânicos, mas não é tudo que eu compro orgânico, né? Então a gente vai adaptando conforme consegue. Consegue comprar um frango caipira? Então vou comprar um frango caipira, né? Porque tem todas essas questões. Quanto mais alimentos e quanto mais frango se produz, mais, né, agrotóxicos, antibióticos e coisas do gênero eles vão ter que colocar dentro para aumentar essa produção. Só que isso não é bom para o nosso organismo, né? E aí, por conta de tudo isso, mais o estresse que aumenta a nossa hiperpermeabilidade do intestino e altera a nossa saúde intestinal.
Não tem como fugir. A criança já nasce com a desbiose, já nasce com o desequilíbrio na microbiota intestinal. E aí, quando ela tem esse desequilíbrio, o que acontece? Intolerâncias alimentares. Né? Porque é impressionante. Então, você veja também o cuidado que uma gestante tem que ter. Tem que ter. Hoje existe nutricionista especialista em gestação. Porque ela modula, inclusive, 6 meses. O ideal é que comece, no mínimo, 6 meses antes dela gestar todo esse cuidado. Olha aí, gravidinhas. É, bem interessante. Olha, muito legal vocês estudarem isso, buscar essa orientação, porque é muito importante. É muito importante. Nunca tinha ouvido falar nisso. Mesmo para mim, que sou nutricionista, quando eu tive meus filhos, eu não tinha conhecimento disso, porque eu vim fazer a especialização na parte de intestino já bem mais, né, por conta do meu próprio intestino irritável, já estava doente, né, então por isso que eu fui em busca de saber, de me tratar mesmo, Sim. né, a minha mãe também, e aí, por conta de eu não ter feito esses cuidados, o meu filho mais velho, ele teve alergia à proteína do leite de vaca. E hoje eu entendo. Eu fui uma pessoa que tomei muito antibiótico, muito. Eu tinha crises de amidalite 3 vezes por ano. E quando eu retirei o leite, que eu parei de ter crise de amidalite, crise de enxaqueca, né? Quantas pessoas não tiram a amígdala? Sim, é porque o médico falou para mim que eu tinha que tirar a amígdala se eu tivesse mais uma crise, né? Então, eu vim do intestino desbiótico. Eu tinha uma intolerância à lactose severa, eu tomava muito antibiótico, eu trabalhava em outras áreas da nutrição que não era essa, então eu trabalhava viajando, comia fora direto, comia, né? Era uma pessoa, assim como a maior parte da população, que não tinha Sim. esse cuidado específico. E aí, quando eu adoeci, mas daí eu já estava fora dessa área, já estava começando a estudar a nutrição funcional. Então, esse foi um dos motivos de você escolher a nutrição? Foi. Na verdade, não, porque eu já era nutricionista, só que eu atuava em outras áreas da nutrição. Entendi. Né? E aí eu vim estudando, quando eu comecei a atender em consultório, eu comecei a estudar nutrição funcional, daí eu me especializei em intestino, justamente porque eu comecei a desenvolver o intestino irritável, que eu já tinha alguma coisa ali atrás, e aí a gente vê, né, que realmente essa falta de cuidado com a saúde intestinal fez com que meu filho também tivesse essa alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, hoje, quando a gente sabe que alguém tá para engravidar, que tá com planos de engravidar, ou já tá grávida mesmo, tem que ter esse cuidado, né? De pensar na saúde já da microbiota do bebê. É bem interessante. E o que te fez você escolher a nutrição? A nutrição, na verdade, assim, os meus pais, eles são nascidos no Japão, né? E a minha mãe sempre gostou muito dessa parte de ler sobre a nutrição, sobre a alimentação. A gente sempre teve uma alimentação. A cultura de lá é diferente, né? E assim, eles sempre gostaram. E meu pai, até hoje, ele fala assim: se ele tem alguma coisa, ele fala: eu não vou tomar remédio, eu vou tratar através da alimentação. Ele começou a ficar pré-diabético, daí eu falei: pai, se você não se cuidar, a gente vai ter que ver com o médico uma medicação. Ele falou: não, vou cuidar da alimentação. Aí eu orientei bem certinho minha mãe e ele conseguiu controlar a glicemia dele através da alimentação. Então, o oriental tem muito isso. Sim. De gostar, de cuidar da saúde através da alimentação. Mas a minha grande paixão pela nutrição foi quando eu realmente comecei a estudar a nutrição funcional, a nutrição integrativa, com esse cuidado integrativo. Porque hoje eu falo, a base de tudo é esse cuidado. Não só da nutrição, que é a base, né? Mas assim, dormir cedo, fazer atividade física, cuidar do emocional. Então, assim, eu vejo quantas pessoas que a gente consegue ajudar, quantas pessoas que param de tomar medicações, e isso traz uma longevidade saudável. Isso que a gente faz hoje é uma poupança para frente, Na verdade, você complementou, né? Encaixou com o que você já gostava, com a sua cultura. Sim, e hoje em dia, com tanta tecnologia e conhecimento, aprofundou nesse conhecimento, né? Sim. E assim, eu acho que a paixão mesmo foi depois da descoberta da questão do trabalho com o intestino. Ela foi um divisor de águas na minha carreira. E olha só que interessante. Eu sempre eu observo, leio, converso bastante. E geralmente,
a dor da pessoa, um sofrimento, leva ela a chegar no propósito de vida dela. Exatamente. Cada vez que eu converso com as pessoas, eu ligo isso. Para mim é quase impossível eu não ligar. É verdade. Porque olha só, a área que te encheu os olhos, né? Que realmente chegou no teu propósito, quem sabe se você não tivesse, né? Tido esses problemas, as intolerâncias, você não teria chegado a isso. Não, isso é verdade. Você é mais uma, vou pôr lá na minha cadernetinha. É verdade. Mais isso uma que liga. Isso é muito verdadeiro isso, porque e aí através assim, como eu me tratei e eu sei aquilo que me fez bem, então é muito fácil eu levar isso para as pessoas e falar, é possível. É possível de ser feito, né? Então isso se torna tão mais verdadeiro, Sim. né? E aí, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu aprendi a melhorar o intestino, a modular o intestino, o restante da saúde responde muito bem. E aí, assim, eu digo que foi um divisor de águas porque dali em diante, os resultados que eu tenho com os pacientes é outro, sabe? Parece Sim. que era uma régua. Ali era um mais ou menos. E dali para frente, com a modulação intestinal, a resposta fica excelente, assim. Então, é muito gratificante para mim, né? É muito gratificante, assim, poder me tratar a minha mãe, tratar os pacientes. Eu falo assim, então isso é muito legal. Eu ligo assim que nem todo problema, ele vem como um problema, né? Sim. Ele vai te trazer novos caminhos Verdade. lá na frente. Eu sempre tô ligando a isso. Eu A fico gente muito só impressionada entende com as isso histórias. depois. Exatamente. A gente só entende isso Na depois. hora, Na hora você fica preso à dor, né? Sim. Preso ao sofrimento. Aí depois você fala, nossa, isso aqui... E é bem o que você falou, é propósito. Hoje eu entendo que eu descobri o meu propósito. Ai, que lindo. Né? E eu fico muito feliz, assim, me traz muita satisfação. Quando a paciente me fala que tá bem, para mim, a maior satisfação, assim, profissional é ver que a paciente ficou bem, a gratidão que ela tem, muito legal. sabe? Então isso para mim é tudo, assim, vale tudo. E sobre isso eu aprendi com uma amiga minha que a leitura do hoje a gente só faz amanhã. E é uma verdade. Exatamente. A gente não consegue entender nem o bem nem o mal hoje. Mas depois você entende por situações que você passou e o porquê você passou, né? Olha aí. Com certeza. Tá aí você, uma das provas. Verdade, verdade. Lu, toma uma aguinha aí, que agora eu vou falar um pouquinho da Estilo Z. A Estilo Z é uma das nossas patrocinadoras. E quando vocês perguntarem do look lindo que eu estou, dá um pulinho lá na Estilo Z, que ela é uma das nossas parceiras. A Estilo Z fica aqui em Curitiba, na Avenida 7 de Setembro, 3815. Tem estacionamento, vai lá tomar um cafezinho, tem um bolinho, o atendimento das meninas é muito especial. Vamos lá, agora o assunto que todo mundo quer saber. Emagrecimento. Eu sei, né, que eu fui uma prova que de tudo isso que nós falamos, o emagrecimento ele é uma consequência, ele é um resultado que vem disso, é isso mesmo? Exatamente. Sabe que eu tenho poucas pacientes que vêm como foco principal o emagrecimento, né? Como eu trabalho com modulação intestinal, então normalmente elas estão com outras queixas mais importantes. Daí no final elas falam, que eu sempre pergunto, qual que é o teu objetivo, né, com o tratamento? Daí falam das queixas, dos sintomas, aí no final elas falam, ai, mas se puder emagrecer também eu vou ficar bem feliz, né? Então assim, lógico que eu trabalho com emagrecimento, né? Porém assim, quando a gente entra nessa questão da alimentação anti-inflamatória que trata o intestino, a pessoa emagrece. Às vezes a pessoa, ela tá lá focada numa dieta, não consegue ter resultado, acaba se frustrando e o problema é o organismo está inflamado. É Com isso certeza. mesmo? Com certeza, o processo inflamatório, ela atrapalha muito no processo de emagrecimento, né? Então, tem várias pacientes, por exemplo, que têm um perfil bacteriano muito ruim, que hoje sabe-se que quando a gente faz a leitura do intestino, existe um perfil bacteriano característico das pessoas que não conseguem perder peso, de pessoas mais obesas, por exemplo. Então, quando a gente trabalha a questão intestinal, a modulação intestinal, a tendência é que ela consiga emagrecer de maneira eficiente. Lógico que a gente precisa verificar o organismo como um todo,
vitaminas, minerais, né? Outros nutrientes importantes. A parte hormonal também é muito importante. Então, a gente verifica tudo isso, adequa a alimentação. E um dos pontos bem importantes que eu vejo nas minhas pacientes, por exemplo, que tem mais dificuldade com peso, é alterar o hábito. Tendência a comer tarde, tendência a ficar vendo a televisão até tarde, comer enquanto assiste televisão. Então, a gente começa percebendo um padrão ali que a gente, fazendo essa mudança desses hábitos do entorno ali, a gente consegue um resultado muito melhor. Então, mais uma vez, recai na questão da mudança de hábitos, né? Não só a questão alimentar. E aí, a questão alimentar, assim, a gente traz a questão da dieta anti-inflamatória, né? E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo colocar algumas refeições mais livres, mas fazendo ela entender que realmente essa frequência do livre tem que ser, né, um pouco menor, e sempre vai ter que abrir mão de algo, né? Porque normalmente a pessoa, ela vem de um padrão ali muito errado, tanto de sono, de alimentação, às vezes de atividade física, né? Então eu converso muito no sentido de trazer a importância desse todo, né? Então eu acho que é isso que é o mais importante. E eu vi que você tem um projeto no Instagram, que ele é um desafio. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Então, o desafio de reprogramação intestinal, ele é um desafio de 15 dias, onde eu acompanho um grupo. Ela tem o objetivo de reprogramar o intestino, né? Então, ela é indicada para todas essas pacientes que a gente já conversou, que tem sintoma gastrointestinal, que tem asites, otite, rinite, amidalite, endometriose. Pra tudo. Para tudo. Na verdade, acaba abordando um todo, né? E principalmente para as pessoas que estão com muitas queixas gastrointestinais também, né? E o objetivo dela é um protocolo que eu utilizo para alguns casos específicos, principalmente as que têm esses sintomas mais graves, como gases, distensão abdominal, muito arroto, sintoma de má digestão, intestino preso ou intestino mais solto. Então, para todos esses casos é indicado. E eu faço esse protocolo de 15 dias, onde a gente modula o intestino. É um desafio com custo bem baixo, né? Então é acessível para todas as pessoas. E o legal é que a gente fica um encontro todo dia, durante 1 hora. Eu abro o grupo, né? Então ele é todo online, ali através do WhatsApp. E todo dia a gente vai alimentando ali com as atividades que eu peço. Daí cada dia eu peço para fazer uma atividade para o dia seguinte. E elas vão postando ali, hoje eu fiz isso. E a gente vai trocando muita informação. Então, troca receita, troca informação, troca ideias de preparo de comida, né? E aí, junto, eu trago toda essa questão também do trabalho, da questão do sono, da importância do cuidado emocional. Então, eu trago técnicas de respiração fácil, trago sempre cápsulas de bem-estar, que fala um pouquinho da parte emocional, para dar esse suporte emocional. O que é a cápsula do Na bem-estar? verdade, assim, eu mando todo dia um áudio. Ah, tá. É uma cápsula de legal. bem-estar. E aí, assim, as meninas adoram, assim, nos grupos que eu fiz, elas gostam muito, porque às vezes você tá assim, tá difícil, vou desistir. E aí, bem naquele dia, parece que quando a gente tá sentindo, sempre vem uma mensagem, né? Se conecta. Ela fala assim, nossa, hoje que eu tava pensando, tá tão difícil, eu tô querendo desistir, você fala, né? E daí eu trago essa reflexão de Olha a importância do acompanhamento. Exatamente. E é legal esse porque é uma conversa diária. Diária, né? Você fica 15 dias, todos os dias eu tô ali, 1 hora por dia disponível para perguntas. Elas perguntam bastante, então tiram bastante dúvidas. Aí eu ajudo, vai um modelo de cardápio junto, bem simples, para que todo mundo possa fazer. Daí com receita simples também, com dieta anti-inflamatória. As suas receitas são ótimas. Porque você faz lá pão com 3 ingredientes, o pãozinho de queijo, biscoitinho de polvilho, 3 ingredientes, tudo rápido e tudo muito gostoso. Eu tento pegar essas receitas mais práticas, até pela nossa falta de tempo, né? Todo mundo tem pouco tempo. Aí, se a gente começa a colocar coisa muito complexa, a pessoa já não consegue fazer, né? E aí, como essas pessoas que entram nesse desafio, muitas vezes nunca nem fizeram uma alimentação sem glúten e sem leite, então eu tenho que deixar o mais fácil possível, com ingredientes mais acessíveis, né? A própria questão da suplementação, da modulação nesse desafio quase não tem muito pouca coisa. Porque
é para ser algo mais prático, então tem gente do Brasil todo, então não Que posso legal. não tem como fazer uma formulação muito grande, às vezes não moro numa cidade muito pequena, não tem farmácia de manipulação, então tem todas essas questões. Mas aí quem quiser ver ali no meu Instagram tem o depoimento das meninas que participaram do desafio. Eu vi esse depoimento e eu fiquei impressionada, porque em 15 dias os números que elas apresentaram em perca de medidas, os depoimentos, eu fiquei bem impressionada com os resultados por ser em curto prazo. Sim, teve uma paciente, uma participante que perdeu 8 centímetros de cintura em 15 dias, de tanta Nossa, distensão é um número abdominal grande, que ela tinha. E aí ela me mandou mensagem no final, ela falou bem assim, sabe que eu achei que não ia dar em nada 15 dias, né? Ela falou assim. Aí ela falou assim, mas eu fiz uma foto do antes e depois, né? A gente, como nutricionista, não pode, pela ética do conselho, a gente não pode publicar antes e depois. Mas ela me mandou antes e depois que ela montou. Então eu tenho ali, é bem bonitinha. E é gratificante no teu trabalho, né? É muito gratificante. Ela falou, nossa, eu mudei muita coisa, assim. Ela falou, foi difícil no começo, mas ela falou, depois eu me adaptei. E ela falou, como faz diferença, né? Então muitas vezes é distensão abdominal e inflamação. Que a inflamação, ela retém muito líquido, né? Então, o que é a inflamação? Por exemplo, eu cortei o dedo. O que acontece quando a gente corta o dedo ou tira a cutícula errado ali? Incha, não incha? Sim. O nosso corpo é igual. Quando eu tô inflamada, eu incho. Verdade. Né? Então, se eu desinflamo... É um bom exemplo. Se eu desinflamo, eu vou perder aquilo ali em circunferência, né? Aí, quem sabe, quando ela abrir a próxima turma, você vem fazer parte dessa turma. Lembrando que é sempre dar o primeiro passo, um começo. Vai seguir a Luciana, é Luciana Nutri, Luciana Mina Nutri, Isso, né? Vai Luciana seguir no Mina Instagram. Nutri. E se você falar assim, eu não posso pagar, não vem não. Vai lá que o conteúdo dela é rico. Eu acompanho somente com o que ela posta ali todos os dias, que dá para chamar de uma cápsula diária, né? Dicas de compras, de selecionar os produtos lá na prateleira. Às vezes a gente compra, você lê, você não entende. Ela sempre tá mostrando ali de maneira simples. Então vai acompanhar ela, que tem muito a acrescentar aí na vida de vocês. Isso, ali é bem bacana porque você já começa a entender um pouco do meu trabalho, né? E você fazendo o que tem ali, realmente já dá para modificar bastante coisa no dia a dia, né? Às vezes, atitudes simples, né? Não precisa mudar tudo de uma vez. Devagarzinho. Devagarzinho a gente acrescentando ali ingredientes diferentes, receitas novas ali, mais saudáveis, já vai mudando aos poucos, né? Luciana, queria poder ficar mais com você. Temos muito assunto ainda, hein? É verdade, tava uma delícia. Mas foi um prazer poder recebê-la aqui na nossa casa. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço, Ana, pelo convite e espero sempre poder contribuir aqui com você, né, quando você tiver oportunidades. Aí. Com certeza, será sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, não posso deixar de dar os créditos tanto para Estilo Z quanto para o meu amigo Rude, do Salão Carlos, ali na 7 de setembro. Convido você a conhecê-los. Vou colocar no meu Insta o @ dele e o endereço. Acompanhem aí, viu que tem um monte de dica de ouro. Cola que é sucesso!